estamos iniciando a nossa semana e não podemos deixar de agradecer ao Papai do Céu por essa nova semana que se inicia, né? Essa segunda-feira. Vamos lá fazer a nossa oração de agradecimento? Papai do Céu, obrigado por esta aula que vai começar. Obrigado pelos nossos familiares, pelos nossos colegas, que o Senhor venha nos ensinar e que possamos aprender. Amém. Então, uma semana abençoada, feliz, cheia de energia. Já começamos a nossa aula ouvindo, né? Vários instrumentos musicais. Agora eu quero que vocês lembrem da nossa musicalização que tínhamos aqui na escola, lembram? Nas terças-feiras que tinha a musicalização, a gente entregava alguns desses instrumentos para vocês que vocês pudessem ouvir, tocar um pouco, brincar, se divertir. E a tia trouxe aqui alguns instrumentos para vocês, né? O tamborzinho, né? O tamborim. Ó, presta bastante atenção no barulho, no som do tambor. O tamborim. Tem a flauta. Sonzinho, né? Aqui, ó, tem outro também, chocalho. Aqui dentro tem várias coisinhas bem pequenininhas para fazer o barulho. Estes são instrumentos musicais, sabe aqueles cantores, né? Sempre tem aquele sonzinho por trás, são os dos instrumentos musicais, né? E também tem vários outros objetos, né, que também fazem, né, algum barulhinho. Por exemplo, papel, quando a gente amassa, né? Se você tiver, com certeza você tem, né? Colher na sua casa, né? E bater assim, ela também vai fazer um barulho, né? Na panela também vai fazer barulho. São, estes objetos que fazem barulho e estes são os instrumentos musicais, aqueles usados pelos músicos, né? Muito legal. E agora que já ouvimos, né, todos esses instrumentos e matamos um pouco da saudade da nossa musicalização, vamos relembrar também as texturas. Lembra que aqui a tia trouxe várias texturas? Então, agora a tia vai trazer uma sanfona, que também é um instrumento musical, só que de texturas, sim, de texturas. Aqui a tia trouxe estas texturas. E muito importante, as texturas a gente vai fazer o quê? Vai pegar. E eu pego com as minhas mãos, utilizando o tato, com as minhas mãos. Então é muito importante que quem estiver aí com você, ou a mamãe, ou o papai, ou algum responsável, eu sei que eles vão me ajudar neste momento, tá? Vocês vão precisar pegar, porque apenas ver vocês não vão conseguir sentir, então tem que pegar. A tia vai dar aqui um exemplo e depois, se vocês não tiverem isso, a tia vai dar outra dica, tá? Vamos começar pela nossa sanfona, tá? Aqui temos 3 tipos de texturas dentro aqui desta sanfona. Tem a lixazinha, né? A lixazinha, lembra que a tia disse que ela é áspera? É como se fosse areia, ela é áspera, né? Ela não é lisinha, você tem que passar o seu dedo com bastante cuidado. E aqui no meio tem algodão. Esse eu tenho certeza que vocês devem ter em casa, né? Algodão. O algodão, ele é bem fofinho, né? Ele é bem fofinho mesmo, bem macio. E por último, este aqui é um gravetozinho, sabe aqueles da árvore, né, que acaba caindo, os galinhos. Este aqui também é um exemplo, ele é mais durinho, apesar dele ser lisinho aqui, ó, ele é bem durinho. Quando a gente bate, a gente pode sentir que ele é bem durinho. E aqui, ó, é feito de EVA, né, é como se fosse um papel, só que ele é mais fofinho, né? Ele também é bem lisinho mesmo. E aqui, ó, estes dois lados é feito de rolinho de papel higiênico. Ele também é lisinho, ó. Observem
que ele é feito, ó, de papel higiênico. Pronto. Agora, se você não tiver esses 3 exemplos, como será que você vai sentir? Como será que você vai fazer a atividade? Você não vai deixar de fazer, tá? Ó, papai e mamãe ajudem, tá? Vamos lá. Aqui tem a lixa. Caso não tenha uma lixa em casa, será que a mamãe tem uma serrinha de unha, hein? Ou areia na sua casa? Então você vai sentir. Ó, pausa o vídeo, tá? Depois que eu te dar essas dicas, pausa o vídeo e reserva um momento para você sentir, tá? Você vai sentindo e vai dizendo para sua mamãe e pro seu papai o que você sente. Ó, a lixa, né? Algodão, com certeza deve ter na sua casa. Se não tiver, deve ter uma almofada. A almofada, ela é bem lisinha também e ela é bem fofinha. Assim como o algodão, bem fofinho. E um gravetinho. Será que tem algum palitinho na sua casa? Aquele palito de picolé, hein? Ou você também pode usar uma tampa, ela também é lisinha. E vocês estão observando o formato da sanfona? Aqui, ela sobe e desce, né? Ela não é lisinha, ela sobe e desce. Então, esta parte é rugosa, ela não é lisinha, ó. Ela tem várias, como se fossem ondulações, ó. Ela não é lisinha por completo. Ó, quando a tia toca, vocês podem observar. Ela é rugosa. Então, vocês também podem fazer isso. E essa parte aqui, ó, é papel. Você pode fazer com a folha, né? É papel. Então, você também pode sentir. Você pode sentir, sabe o que também? O seu livro. Você pode pegar no seu livro, sentir que ele é lisinho, né? Ó, você pode sentir que ele é lisinho. Essa parte aqui, ela é mais durinha. Então, você também pode sentir o seu livro. Você pode sentir várias coisas aqui. A tia deu várias dicas de várias texturas, né? E na atividade da página 21, não se esqueçam, nome e data, tá? Diz assim, você explorou diferentes sons, né? Que foram os sons dos instrumentos musicais. E produziu uma sanfona de texturas. No seu livro, na página do material de apoio, na página 21, você vai encontrar isso, tá? Você e o papai e a mamãe vão encontrar esta folha. E vamos cortar estas partes aqui, ó. Esta e esta para a gente produzir a nossa sanfona. Você vai pedir a ajuda do papai e da mamãe para cortar junto com você. Então, a tia produziu aqui a sanfona e você também vai conseguir fazer em casa, né? Também vai conseguir fazer em casa. Só você pedir a ajuda do seu familiar para você cortar. Depois de cortar, você pode colar aqui as texturas que você encontrou na sua casa. Pode ser grãozinho de feijão, de arroz. Tem várias coisas que a gente pode sentir. Depois disso, né, a gente vai dobrar para ficar o quê? Para ficar a textura rugosa, né? Vamos lá dobrar. De um lado. Vamos cortar esta parte também. Então, quando a tia corta aqui, a mamãe também já vai cortando aí do outro lado, te ajudando, né? Quem estiver aí com você. E vocês já podem ir em busca das texturas. Vamos lá? Fazer a dobradura de um lado pro outro. Aqui já tem tudo bem certinho, marcando onde já tem que cortar. Então é bem fácil. Não tem desculpa para não fazer. Pronto. Ó, como ficou? Você pode colocar, ó, várias texturas aqui ao redor.
E assim, a sanfona, ó, na página do seu livro, no material de apoio, lá no finalzinho, você vai encontrar. E a mamãe vai te ajudar a fazer. E se você quiser, você também pode colocar rolinhos de papel higiênico, né? Do lado, para ficar bem mais divertido. Então aqui você vai colando as outras texturas e vai sentindo, que nem a tia fez aqui, tá? Pode fazer do seu jeito, bem bonito. E vamos lá. Nelas foram colocadas algodão, né? Você pode colocar folhinhas de árvores, pedras. E a tia utilizou outros materiais, ó. Pode colocar uma folhinha, né? Cascas de árvores, pode usar vários outros exemplos. E na página 22, ó, primeiro, página 21, depois que fizer a página 21, nós vamos para a página 22. O que vamos encontrar na página 22? Diz assim: durante as atividades você sentiu uma variedade de temperaturas. O que a gente vai fazer? Vai precisar de água, né? Olha a garrafinha aqui da tia com água e um copo, né? Uma garrafinha. A tia bebeu esta água. Esta água estava fria, tá? Estava fria. Como vocês vão entender que a água está fria? Sentindo, né? Vão precisar beber. Então, a mamãe vai pegar uma água fria para você e vai beber. Mas depois, né, quando eu colocar esta garrafinha com água na geladeira, ela vai ficar bem gelada mesmo. E quando eu provar, vou conseguir sentir que ela está gelada. Então, depois você também vai beber uma água bem geladinha e vai poder sentir todas estas temperaturas, tá? Ou pode colocar uma vasilha com gelo, que também você vai sentir a água gelada. E as texturas, né, que nós já observamos aqui. Com a ajuda, né, da tia, por aqui, né, pelo seu celular ou pela TV, por onde você está assistindo, a tia vai ajudar você a produzir uma tinta de texturas. E depois vocês vão fazer uma pintura bem bonita aqui neste espaço, utilizando as mãos, tá? Com a tinta que a gente vai utilizar. Ó, a tia vai utilizar uma vasilha, tá? Com tinta e areia colorida. Caso vocês não tenham, pode ser farinha ou areia normal, né? Aqui a tia vai colocar a tinta. A minha tinta, ela está mais grossa, ó. Se vocês conseguirem ver, ela está bem grossa. Será que a de vocês vai estar grossa ou fina? Hein? Pronto, a tia colocou a tinta aqui. E agora vai colocar um pouquinho de areia colorida. Pronto, a nossa tinta de texturas está pronta. Tem a textura da tinta, né? A minha está mais grossa. E a textura da areia, que é mais áspera, né? E mexeu. Ó, ela ficou bem grossinha. Ó, ela ficou bem grossinha. Pronto, depois que a tinta estiver feita, é só vocês fazerem a pintura aqui bem bonita no livro de vocês, na página 22. Então, ó, esta foi a atividade de hoje e façam com calma, peçam sempre a ajuda dos pais de vocês, que vocês vão conseguir realizar. E muito importante, façam mesmo, porque vocês vão precisar sentir. Só a tia falando aqui, vocês não vão conseguir sentir, né? Então, não deixem de fazer, tá? Então, uma bela semana pra vocês, ó. Um beijo grande, um abraço. Vamos lá dar tchau?